Queridos irmãos, é um grande prazer poder estarmos juntos neste momento. Sobretudo, agradecer-lhe a si, querido amigo e prezada amiga, pelo fato de nos permitir estar junto de si nesta ocasião para partilharmos mais uma vez a palavra do Senhor. Este é o primeiro sábado de 2022, é também o primeiro dia do ano e nada melhor do que podermos, de facto, começar um ano com um sábado, porque de alguma forma isto acaba por ser, poderíamos até dizer, um presságio daquilo que é efetivamente o plano da salvação. Descansar no Senhor, começar um ano confiando na graça de Deus e no seu poder. Certamente o ano de 2021 foi um ano que teve desafios muito particulares para a vida de cada um de nós, mas a realidade é que aqui estamos nós, num novo ano, começando com todas as incógnitas e com todos os pontos de interrogação possíveis e imaginários, mas começamos confiados em Deus. E a minha oração neste primeiro momento, querido irmão e querida irmã, é que a si e a sua família possam se encontrar cada dia deste próximo ano nas mãos de Deus, confiantes, abandonados ao cuidado do Senhor, porque sem dúvida o Senhor é a pessoa que melhor pode cuidar da nossa vida. Neste momento, querido irmão e prezado amigo, prezada amiga e querida irmã, eu gostaria de convidá-los a que abríssemos a palavra do Senhor para estudarmos a história que encontramos em Atos, no capítulo 4. Este capítulo 4, mas na realidade o contexto que o capítulo 3 nos conta, já foi há pouquinho mencionado na lição da Escola Sabatina, quando o pastor Rogério fazia referência àquele monumental episódio em que Pedro e João visitam o templo e encontram um homem que há cerca de 40 anos era aleijado, era, portanto, um coxo, e este homem mendigava esmolas ali à porta do templo. E a Bíblia nos diz que quando Pedro e João passaram por ele, lhe dirigiram um olhar muito atento e lhe disseram estas palavras: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que te damos, aquilo que temos, nós te oferecemos. E no nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a história conta-nos que algo surpreendente aconteceu. Aqueles homens que não tinham prata, não tinham ouro, não tinham algo que pudessem oferecer em função daquilo que aquele homem estava a pedir, mas na realidade o que eles tinham para oferecer era algo que ia ao encontro das reais necessidades daquele desafortunado da vida. Isto faz lembrar talvez um pouquinho daquilo que muitos de nós por vezes vivemos. Andamos à busca de coisas que acreditamos poderem preencher o nosso vazio existencial, queremos por vezes preencher aquilo que é o vazio que está no nosso coração com ouro, com prata, com riquezas, com bens materiais, quem sabe com experiências que nos tragam felicidade e emoção, mas acabamos por passar por tudo isto, por viver todos estes momentos e descobrir que nada disso trouxe real sentido à nossa existência. Somos talvez como o coxo que continua a pedir esmolas na porta do templo, quando na realidade aquilo que ele precisava, aquilo que nós precisamos, é tão simplesmente do poder de Jesus Cristo na nossa vida. O poder que é capaz de fazer com que um homem que há 40 anos não era capaz de andar, fosse capaz de se levantar sobre as suas pernas fracas e ressequidas, com que aqueles nervos completamente desarticulados fossem capazes de mostrar energia, mas esta energia vinha da parte de Deus. Talvez você, querido amigo, tenha passado os últimos meses do último ano ou dos últimos anos sentindo-se como um aleijado, frustrado, desarticulado, vivendo, diríamos assim, uma experiência que estava muito abaixo das suas expectativas. Mas a realidade é que só Jesus pode dar sentido à nossa existência. Só Jesus pode dar aquilo que realmente nós sempre buscamos e sempre acreditamos que era aquilo que necessitávamos. Muitas vezes andamos a preencher a nossa vida com prata e ouro, mas não é isto efetivamente que enche a nossa vida. Não é isso que preenche, querido amigo, o seu coração. E o convite que Deus lhe quer fazer neste momento, neste início de ano de 2022, é que você permita que as coisas que você tem tentado até agora usar para preencher a sua vida sejam postas de lado e que Jesus Cristo se torne o centro da sua existência. Que Jesus passe a ser o centro da minha existência, da existência da sua igreja. Porque só assim, efetivamente, nós teremos uma
vivência que será realmente transformadora, que será realmente algo que se aproxima da razão pela qual Deus nos trouxe a existência. Uma vida rica, uma vida preenchida por satisfação e pela felicidade que existe nas cortes celestiais. Mas a história não fica por aqui. Pedro e João continuam a sua trajetória, agora acompanhados em direção ao interior do templo por um homem que até há instantes tinha sido um coxo, um aleijado, e que agora saltitava ao seu redor. A Bíblia diz-nos que isto criou uma comoção tremenda no templo. As pessoas conheciam aquele homem e sabiam que ele era um aleijado. E agora viu-no saltar ao lado de Pedro e de João. Aquilo tornou-se algo fantástico. Pedro e João não perderam a oportunidade. E com a relevância e com o espírito de oportunidade que o Espírito Santo lhes dava, eles começaram a advertir, a admoestar aquela nação, as pessoas que ali estavam, para que entendessem que o poder que tinha movido aquele homem que era um aleijado era o mesmo poder que se tinha manifestado durante cerca de 3 anos e meio através do ministério de Jesus Cristo. E que a mesma força e a mesma palavra que tinha dado ou restituído a saúde àquele homem era exatamente o mesmo poder que Jesus queria ter transmitido à nação, à sua própria nação. Mas que fatalmente, que de forma triste, aquele povo tinha rejeitado quando crucificaram Jesus, o Messias que eles há tantos séculos esperavam, quando o tinham crucificado na cruz do Calvário. Nas últimas semanas, havia muito pouco tempo. A Bíblia diz-nos que este discurso causou impacto no coração de muitas pessoas. Talvez um impacto mais forte ainda do que a própria cura que tinha acabado de ser realizada por Pedro e João. Contudo, havia alguma coisa que não podia ser escondido. Era o profundo desconforto que os líderes de Israel tinham em relação a este assunto. Embora não estivessem ali no pátio do templo, mas a verdade é que a informação chegou rapidamente até aos círculos de poder dos sacerdotes e da classe religiosa dominante. E então, diz-nos o capítulo 4 que foi enviada uma pequena delegação de soldados do templo, aqueles que eram responsáveis por manter a ordem dentro do espaço do complexo do templo em Jerusalém. E eles, de forma gentil, de forma discreta, convidam Pedro e João para que se retirem do meio da multidão e pudessem passar uma noite nos cárceres do próprio templo. A Bíblia diz-nos que no dia seguinte, aqueles dois homens foram levados diante do Sinédrio. Os principais líderes de Israel, os principais líderes do Supremo Tribunal Religioso Judaico voltaram a reunir-se para poderem agora falar com estes dois homens que apresentavam uma mensagem insurgente, uma mensagem que estava a subverter a ordem religiosa em Israel, e estes homens precisavam ser de alguma forma contidos. A estratégia inicial era falar com eles apenas, talvez amedrontá-los, eventualmente ameaçá-los, mas era necessário que aquela pregação terminasse. E a Bíblia, no capítulo 4, e agora voltamos para a leitura do texto bíblico propriamente dito, Atos capítulo 4, verso 5. Eu gostaria de convidá-lo, querido amigo, prezada irmã, a ler este texto. Mesmo os jovens, as crianças que estão aí sentados no sofá a assistir a esta programação, eu gostaria que pegassem a sua própria Bíblia para que lessem esta história. É uma história surpreendente, é sobretudo uma grande lição sobre o que significa ser um filho de Deus, enfrentando as lutas e as dificuldades com a coragem que o Espírito Santo pode dar. E a realidade é, queridos amigos, não importa se nós já somos demasiado velhos ou se nós ainda somos excessivamente jovens. A verdade é que Deus, através do seu Espírito, está disponível a fazer na sua vida, na vida de cada um de nós, independentemente das nossas capacidades ou da nossa idade, independentemente das condições da nossa vida, Deus está disponível para fazer coisas tão surpreendentes como aquelas que aqui estão descritas neste capítulo, na vida de cada um de nós. E se você não acredita nisso, o desafio é para você também, a aceitar aquilo que Deus pode fazer, a entregar-se nas mãos de Deus e experimentar as experiências surpreendentes e radicais que Deus tem para os seus filhos e para a sua igreja. Por isso, por favor, tome a sua Bíblia e acompanhe comigo, por favor, agora a leitura de Atos capítulo 4, do verso 5 em diante. Eu estou a usar
a tradução revista de Almeida Revista e Corrigida. Provavelmente a versão que o irmão ou que a irmã ou que você, querido jovem, possa estar a usar aí em sua casa pode ser um pouquinho diferente, mas preste atenção, porque embora as palavras sejam diferentes, o sentido é exatamente o mesmo. E esta é a maravilha da palavra de Deus, podermos ler em várias versões a Bíblia, mas tendo a noção de que a mensagem é sempre exatamente a mesma. Atos, por isso, Atos capítulo 4, verso 5. Diz assim: E aconteceu no dia seguinte que, ao reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, Anás, com o sumo sacerdote e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote, pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? E agora reparem, queridos, isto é surpreendente, porque, imaginem, ali estava, digamos assim, um grupo de cerca de 70 homens. Estar no meio do Sinédrio de Israel, do Sinédrio da nação judaica, era alguma coisa impressionante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar diante de um tribunal, mas é esmagadora a arquitetura de uma sala de tribunal, é impressionante a forma como os vários integrantes de um tribunal se vestem para impor todo um sentimento de autoridade. Mas agora estar ali diante de 70 homens, cuja aparência sóbria e talvez até austera faziam com que qualquer pessoa se sentisse esmagada pelo peso da autoridade, pelo conhecimento que aqueles cerca de 70 homens representavam, é algo verdadeiramente impressionante. Sobretudo pensando que Pedro e João eram provavelmente indivíduos ainda bastante jovens e que não eram capazes sequer de, com o seu conhecimento ou com a sua sabedoria, rivalizarem qualquer um dos mais simples intelectuais que ali estavam. O Sinédrio era composto por os mais ilustres de todos os sábios de Israel. Eram os professores de teologia, eram os mais conhecidos e aclamados rabis de Israel. Por isso, estar diante daquelas pessoas era, sem dúvida, estar a ser analisado por pelo menos 70 pares de olhos. E agora, ali estavam, debaixo dos holofotes, aqueles dois jovens que no dia anterior tinham tido a ousadia de chamar a atenção à nação de Israel pelo fato de ter rejeitado o tão esperado Messias que tinha se encarnado na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz-nos, no verso 8, algo surpreendente. Atos capítulo 4, verso 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse... Reparem, Pedro, cheio do Espírito Santo. Se nós pensarmos que algumas semanas antes, provavelmente naquele mesmo lugar, Pedro tinha estado por altura do interrogatório em que Jesus, naquela quinta-feira fatídica antes do seu assassinato, fora levado perante o sumo sacerdote, Pedro tinha negado a Jesus por 3 vezes. O Pedro que estava agora, não sabemos quanto tempo, provavelmente algumas semanas ou poucos meses depois do sacrifício de Jesus Cristo, era um homem completamente diferente. Não tinha mais nada a ver com o Pedro jactancioso ou orgulhoso de algumas semanas atrás. Este homem, este novo Pedro que ali estava, diz a Bíblia, era cheio do Espírito Santo. E a sua vida era diferente. Ele podia agora não estar a ser inquirido por uma simples empregada ou por alguém que passava ali pelo pátio nas proximidades onde Jesus estava a ser interrogado. Não, na realidade, Pedro, estava diante dos 70 sábios que compunham o Sinédrio de Israel. E o Pedro, que algumas semanas antes tinha titubeado quando foi acusado ou quando foi insinuadamente identificado como sendo um seguidor de Jesus, algumas semanas antes, Pedro tinha negado Jesus. Mas agora ele era um homem diferente. Ellen White faz um comentário muito interessante a respeito deste momento. Ela diz que o Pedro que estava ali diante do Sinédrio não era mais um homem jactancioso ou alguém que estivesse cheio de justiça própria ou de autoconfiança. Era, sobretudo, um homem que desconfiava de si mesmo, mas esta desconfiança não fazia com que a sua autoestima estivesse lá embaixo, com que ele fosse uma pessoa com um sentimento de valor próprio completamente esvaziado.
este homem era alguém que se tinha preenchido pelo poder do Espírito Santo. E que, embora desconfiasse do seu eu e soubesse o quão fraca eram as suas afirmações, quão fraca era a sua autoconfiança, ele estava cheio de um poder que era de natureza sobrenatural. E aqui, querido amigo, é que está o grande segredo deste novo Pedro. Era um homem cheio do Espírito Santo. Fraco como ser humano, mas forte no poder do Espírito Santo. Ele estava fraco, ou ele podia sentir-se fraco, mas na sua fraqueza, como Paulo haveria de dizer alguns anos mais tarde, ele era forte, porque a graça de Deus estava fortemente marcada no seu coração. Estava presente a força do Espírito Santo. E por isso, a Bíblia nos diz que ele, cheio do Santo, dirigiu-se então aos principais dos anciãos de Israel com palavras fortes, com palavras corajosas. Eu fico imaginando este Pedro. Ele não era um indivíduo arrogante. Não era uma pessoa que estivesse ali cheia de justiça própria, afrontando os líderes de Israel. Até porque, se ele fosse de fato uma pessoa de bom senso, ele perceberia que não faria nenhum sentido ter qualquer tipo de sensação de arrogância diante daqueles homens que, enfim, com todo o seu conhecimento, faziam sentir-se completamente insignificante, dado o currículo que cada um deles possuía. Mas a verdade é que Pedro ali estava simples, de forma humilde, mas estava envolvido, empoderado por um poder que o fazia ter a noção de que tudo aquilo que haveria de acontecer dali para diante não era nenhuma revolta pessoal, ele não tinha nada contra aqueles anciãos que ali estavam dentro dele, por isso as suas palavras não eram uma vociferação raivosa contra aquelas pessoas, mas era sobretudo uma manifestação graciosa do poder que o Espírito de Deus coloca no nosso coração, de amarmos aqueles com quem estamos a falar. Pedro não estava ali para cuspir na cara daqueles que tinham cuspido na cara do seu mestre. Pedro não estava ali para esbofetear com argumentos ou com acusações aqueles que tinham esbofeteado o Salvador do mundo. Pedro estava ali, humilde, como uma pessoa despretensiosa, para ser um mensageiro, uma testemunha do poder de Jesus Cristo e, sobretudo, do poder do Evangelho, que queria transformar a vida daqueles que ali estavam à sua frente. Como o próprio Pedro haveria de escrever alguns anos mais tarde, quando numa das suas epístolas ele disse que todos os cristãos deveriam estar permanentemente preparados para dar testemunho da sua fé, razão da sua fé, mas deveriam fazê-lo primeiramente com temor do Senhor e com mansidão. Porque esta é, sem dúvida, a forma mais eficaz, mais eloquente de se vencer uma discussão, um debate. Não é pela força dos argumentos, mas é pela força do poder transformador que molda o nosso coração. Muitos cristãos, por vezes, quando se envolvem em debates bíblicos, em argumentação teológica ou doutrinária, fazem-no, por vezes, com um coração cheio de convicção, mas, ao mesmo tempo, também com um espírito esmagador sobre os seus oponentes. Sabem, às vezes estes debates em nome da verdade, em nome da defesa da verdade, podem não ser os mais eficazes. Porque, por vezes, queridos amigos, podemos ter os argumentos certos, podemos ter, inclusive, também as palavras certas, as ideias corretas, mas se não o fizermos no espírito certo, no espírito do céu, podemos estar a perder a pessoa que está diante de nós, fazendo dela um oponente, fazendo dela um inimigo, personalizando as suas ideias e as ideias, por vezes, equivocadas que essa pessoa possa ter a respeito da verdade, fazendo com que, por vezes, ganhemos o debate, mas percamos o nosso interlocutor. E esta talvez seja um dos efeitos mais tristes que pode acontecer num debate religioso ou numa conversa sobre assuntos doutrinários. Queridos amigos,
Nós não podemos esquecer, segundo aquilo que Jesus disse em João, capítulo 16, verso 8, que quem convence do pecado, da justiça e do juízo não somos nós. Não somos nós que, com argumentos bíblicos, devamos convencer os outros da verdade. Quem convence é o Espírito Santo. A única coisa que Jesus nos convidou é sermos suas testemunhas. E como testemunha, a minha função, a sua função, querido irmão e amigo, é apresentar a verdade que tem transformado o seu coração. Nós não podemos esquecer que a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós apresentamos esta verdade aos outros, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo também disse que a verdade é a palavra de Deus, quando nós apresentamos a palavra de Deus, e tão simplesmente a palavra, sem estar preocupados com a humana, com argumentos, analogias criadas pela mente humana, o efeito transformador será feito pelo Espírito Santo. Porque se a pessoa que está diante de nós, diante da qual nós estamos no testemunho da verdade, for sincero, se o seu coração está numa honesta busca pela verdade, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo encontrará o ponto de toque para levar esta pessoa a conhecer a verdade, a ser convencida do seu pecado, da justiça de Cristo e da eficácia do juízo celestial. Por isso, queridos irmãos e amigos, aprendamos do exemplo de Pedro, este homem que, tomado pelo Espírito Santo, ele efetivamente apresentou com ousadia, mas com profundo amor, diante da nação de Israel, diante dos líderes de Israel, a palavra do Evangelho. O texto continua dizendo, o texto vai avançar um pouquinho mais e Pedro apresenta, portanto, ali Jesus Cristo como aquele por meio de quem tinha sido realizado aquele milagre. E ele vai testemunhar no verso 12, dizendo: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome existe salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui o contexto, quando lemos este versículo 12, percebemos claramente que estava a ser falado a respeito de Jesus. Isto foi mencionado no verso 10, e quando Pedro testemunha isto, ele diz: não há nenhum outro nome pelo qual vale a pena nós podermos invocar a salvação. O único Salvador, o nosso único mediador é o Senhor Jesus Cristo. E é Ele pelo qual nós podemos invocar os méritos para a nossa própria redenção. E então o verso 13 mostra uma atitude de exclamação. Então, eles, os membros do Sinédrio, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Porque as suas palavras faziam lembrar os ensinamentos de Jesus. A sua atitude fazia lembrar o ensinamento, a forma de Jesus agir, o modo como eles olhavam, transmitia a mesma empatia, a mesma compaixão que Jesus transmitia. Estava tudo ali presente. Eram dois homens, não era o próprio Jesus, Nazaré, mas eram homens que tinham sido profundamente transformados pelo Espírito que guiava e que conduzia Jesus durante o tempo em que eles tinham convivido com ele. O verso 15 continua dizendo então: todavia, mandando-os sair do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: o que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito este sinal notório e nós não podemos negar. O verso 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então, verso 18. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. E agora chega o verso 19. Se você não tem este verso sublinhado na sua Bíblia, querido amigo, peço-lhe que o marque. Assim que tiver a oportunidade, marque os versos 19 e o verso 20, que vamos ler neste instante. Respondendo, porém, Pedro e João disseram-lhes: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Queridos amigos, ali estavam dois homens, absolutamente disponíveis para continuarem a ser aquilo que Jesus lhes tinha pedido, que fossem suas testemunhas. Eles não podiam, eles diziam: isto é muito maior do que nós.
Nós somos investidos de uma missão que é maior do que a vossa autoridade. Nós estamos incumbidos de uma tarefa que é absolutamente indispensável. Nós não podemos, por poder nenhum deste mundo, ser desviados desta tarefa. Querido irmão e amigo, você tem a noção de que você e eu estamos investidos também da mesma responsabilidade? Você tem a noção de que nós, como cristãos, nos últimos tempos da história deste planeta, temos exatamente a mesma missão que Pedro e João tinham há 2000 anos atrás, de falar de tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido da pessoa de Jesus Cristo. Quantas pessoas existem ao nosso redor? No nosso prédio, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país? Quantas pessoas existem que neste momento podem estar orando, mesmo talvez sem saberem o que estão a fazer, mas com os seus pensamentos conectados ao céu, tentando encontrar uma verdade que lhes enche o coração? Quantas pessoas existem ao nosso redor, talvez semelhante ao início, ao aleijado do início da nossa história, que mendigava moedas de ouro, de prata, de bronze? Quantas pessoas existem ao nosso redor em busca realmente da verdade? Talvez não sabendo exatamente que estão buscando a verdade, mas que lá no fundo do seu coração têm a noção, ou sentem que alguma coisa não está completa no seu ser. Você sabia que desde que a pandemia se instalou, desde o primeiro trimestre de 2020, as pesquisas na internet sobre Jesus, a Bíblia, a salvação e a segunda vinda de Jesus aumentaram de forma exponencial? É verdade que o consumo de pornografia na internet também aumentou em flecha, mas a verdade é que neste momento muitas pessoas estão a buscar o conhecimento da palavra de Deus com muito maior sofreguidão do que talvez os últimos quase 170 anos de pregação do Evangelho que a Igreja Adventista tem feito ao longo dos tempos, ao longo de mais de 170 anos. E estes últimos tempos de pandemia têm feito com que aquilo que nos últimos 170 anos não se conseguiu fazer, hoje muitas pessoas estão a fazê-lo. Eu poderia lhes contar histórias pessoais, de contatos que recebi, de pessoas que, enfim, procuram estudar a Bíblia, procuram alguém em busca de respostas. Poderia lhes contar essas histórias, contudo, a verdade, querido irmão e amigo, é que existem tantas pessoas à nossa volta que necessitam conhecer a palavra do Evangelho. E nós devemos ter efetivamente este mesmo espírito, este mesmo sentimento de urgência. Nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Mas agora, querido, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Talvez você e eu estejamos aqui a pensar: o que é que fazia esta gente ter, de facto, esta capacidade de serem, enfim, profundamente convictos desta missão, apesar de estarem completamente esvaziados de autoridade social, de títulos académicos, de reconhecimento na comunidade? O que é que fazia estas pessoas terem este sentimento de urgência e esta noção de relevância? Bem, o que vamos ler a seguir mostra-nos onde estava o segredo da força desta gente. Eu gostaria de convidá-lo agora a irmos até o verso 24. Atos, capítulo 4, verso 24 em diante. Diante desta, enfim, manifestação de convicção pessoal, os líderes do Sinédrio, ou melhor, os membros do Sinédrio, os líderes religiosos de Israel, acabaram por soltar Pedro e João. E quando eles chegaram novamente junto dos irmãos que estavam orando, intercedendo por eles, porque sabiam que aquela noite passada na prisão não era um bom sinal, encontraram a igreja orando e intercedendo por eles. Mas quando tiveram a oportunidade de lhes contar tudo o que tinha acontecido, Pedro e João não chegaram atemorizados, a tremer, como se tivessem sido, de alguma forma, destruída a sua autoestima e esmigalhada as suas convicções. Não, eles chegaram
exultantes, cheios de alegria, porque tinham tido a oportunidade de testemunhar de Jesus Cristo em um cenário absolutamente improvável, o Sinédrio de Israel. E agora então, quando eles chegaram e contaram a sua história, aquele povo, aqueles cristãos que ali estavam reunidos para interceder pelos dois líderes da igreja, da recém-formada igreja cristã, eles oraram desta forma. Verso 24. Acompanhe então comigo. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, e repare no tipo de oração que estas pessoas vão fazer. Senhor, tu é que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os principais se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Queridos amigos, reparem na estrutura desta oração. Primeiro, eles começam orando, agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque as circunstâncias que eles estavam a viver eram circunstâncias que já estavam prognosticadas na palavra de Deus. Na realidade, nós até podemos encontrar a referência nesta oração a palavras que tinham sido escritas por Davi no Salmo 2. E eles fazem referência justamente a este texto, como entendendo que o momento que eles estavam a viver era o cumprimento claro de profecias que tinham sido feitas quase ou mais de 1000 anos antes, por altura do reinado de Davi. E agora então reparem, esta gente, eles oram dizendo, Senhor, nós, de alguma forma, nós até poderíamos nas entrelinhas ler eles dizendo, ou lê-los dizendo, Senhor, nós te agradecemos, porque tu nos deste a oportunidade, no meio destas circunstâncias difíceis, sermos testemunhas oculares do cumprimento de profecias que com mais de 1000 anos estavam prognosticadas na tua palavra. Queridos irmãos, será que nós estamos a viver em um momento semelhante também? Estamos nós hoje a ver 2000 anos passados, o cumprimento exato das profecias que a palavra de Deus apresenta. Isto é mais surpreendente ainda por várias razões. Primeiro, porque passou-se mais tempo desde as profecias que hoje vemos cumprir do que se tinham passado das profecias que os israelitas ou os primeiros cristãos ali estavam orando a respeito do cumprimento messiânico na vida de Jesus. O segundo aspecto é que as profecias que hoje nós vemos cumprirem-se diante dos nossos olhos apontam para um evento superior em termos de magnitude histórica, que é o final da história do planeta. Mais ainda, apontam para o encerramento do grande drama do pecado na história do universo. Não só na história do nosso planeta, mas na história do universo. Estes acontecimentos levam-nos a perceber que, em breve, Jesus voltará, terminará o pecado e as suas consequências serão, de alguma forma, bloqueadas. E desta forma, então, queridos amigos e prezados irmãos, nós estamos hoje a ver passar diante dos nossos próprios olhos, através dos jornais, através da internet, estamos a ver o cumprimento de profecias que foram apresentadas há séculos e séculos atrás. Não deveria ser para nós este um momento de júbilo também? Não deveria ser para nós este momento de, como Jesus dizia em Lucas, no capítulo 21, de erguermos os nossos olhos para os céus, porque a nossa redenção está próxima? Mas o que é mais surpreendente na oração destes homens é que eles não tinham uma atitude de autocomiseração
uma atitude pequena. Eles oravam, e olhem o que diz o verso 29 e o verso 30. Agora o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Queridos, isto é surpreendente. Esta gente parece que não era deste mundo. Eles oravam dizendo: Senhor, os problemas estão aí. Eles não pediam que o presidente da Câmara fosse mais benigno para que o trabalho missionário pudesse ser feito com mais facilidade. Eles nem sequer pediam para que as autoridades pudessem ser mais condescendentes com as necessidades da igreja. Eles não estavam orando pedindo para que o Covid passasse ou para que fosse encontrada rapidamente uma solução para a doença. O que eles estavam orando, queridos irmãos, era para que Deus lhes desse cada vez mais convicção, cada vez mais ousadia, para que eles pregassem a palavra de Deus. Eles não estavam pedindo para que as circunstâncias melhorassem. Eles estavam pedindo a Deus que Deus, o Senhor, lhes desse resiliência e perseverança para que eles fizessem o trabalho que sobre eles estava proposto. Será que esta não é uma forma que nos deveria fazer repensar a nossa maneira de orar? E eles estavam convictos de que o importante não era terem as suas circunstâncias aliviadas. Eles precisavam era cada vez mais, eles tinham esta noção, eles precisavam cada vez mais de coragem, de ousadia e de determinação. E sabem, o verso 31 é surpreendente. Se existem textos ou versículos que neste capítulo devem ser sublinhados, eu na minha Bíblia tenho sublinhado os versos 29 e 30, porque eles me ensinam a mim como orar de forma ousada, como orar da forma que coloca Deus na condição de responder prontamente à oração da sua igreja. Sabem porquê? Porque o verso 31 diz: E tendo orado daquela forma, daquela maneira, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E reparem, esta expressão aqui não é uma expressão figurativa. O lugar realmente moveu-se. Houve um tremor naquele espaço. Nós não sabemos o que aconteceu exatamente, se as paredes tremeram, se o céu, se o teto veio abaixo, se as portadas balançaram. Mas o que é verdade é que a Bíblia diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queridos irmãos, prezados amigos, meus prezados e queridos jovens, querida igreja, quando a igreja ora unida, as paredes tremem. Mas mais do que o tremer das paredes, as forças do inimigo recuam diante de uma igreja humilde que ora convicta da ação do poder do Espírito Santo no seu meio, nas suas fileiras. Queridos irmãos e prezados amigos, eu gostaria de vos recordar algo que todos nós, no fundo, até já sabemos. Recordam-se que, nos últimos anos, desde 2019, a Igreja foi presenteada com alguns livros como este. Recordam-se, em 2019, cada família recebeu este livro, Passos para o Reavivamento Pessoal. Depois, em 2020, no ano da pandemia, no ano da pandemia recebemos este livro aqui, Permanecer em Jesus. E todos aqueles que leram este livro devem se recordar da bênção que foi estudarmos este material, que já tinha sido uma bênção o ano anterior, estudar os passos para o reavivamento. E depois, no ano de 2021, este ano, nós tivemos a oportunidade de estudar este outro livro, o livro Cobreiros de Jesus. E temos tido, aqueles que aproveitaram a leitura destes livros, certamente tiveram a bênção de poder perceber como é bom podermos nos deixar ser instrumentos que trabalham em favor de Jesus Cristo. Hoje, se não estivesse, diríamos assim, a nossa igreja de Setúbal, com as suas atividades presenciais suspensas,
cada uma das nossas famílias receberia este livro. 40 dias de oração. Este manual, este livro, é para ser oferecido um a cada família. Certamente alguns de nós já temos este livro, porque ele já está há vários anos disponível para ser comprado. Eu sei que muitos irmãos, em conversas que tenho tido com vários de vós, me têm falado de forma muito positiva dos benefícios que encontraram na leitura e na aplicação prática deste modelo que é aqui apresentado. Mas agora, prezados e queridos amigos, nós estamos a ser desafiados a podermos, como Igreja Nacional, envolver-nos num programa de oração que terá exatamente 40 dias também. Nós vamos começar na próxima sexta-feira, dia 7. É verdade que muitos dos irmãos que haverão de ter a oportunidade de ir à igreja presencialmente no próximo dia 8 só poderão receber este livro pessoalmente, um exemplar para a sua família, só poderão recebê-lo no próximo sábado, dia 8. Contudo, o convite que é feito a cada um de nós é que comecemos, de fato, com o Senhor, com a nossa família, com o nosso cônjuge, ou talvez sozinho, que comecemos cada um de nós um plano de 40 dias de oração. Os primeiros 10 dias de oração, como já foi apresentado no programa, aliás, no sistema de anúncios da nossa igreja, os primeiros 10 dias de oração estarão a ser dirigidos por um programa que, via Zoom, permitirá reunir pessoas do país inteiro para que cada manhã possam orar entre as 6 e as 7 da manhã, começando o dia com Deus. Ali estarão irmãos de todos os quadrantes do país, ali estarão pastores, estarão obreiros, estarão pessoas, quem sabe muitas delas até que nem sequer são irmãos formalmente da Igreja Adventista, mas que haverão de responder a este chamamento para, nas primeiras horas do dia, se dedicarem a uma comunhão mais próxima com Deus através da oração. Um tipo de oração semelhante a este que encontramos em Atos, no capítulo 4. Uma oração que não está focada apenas em pedir. Uma oração que não está colocada apenas na miserabilidade da fraqueza humana e das necessidades da existência humana nesta terra. Mas uma oração que estará focada no poder de Deus e na aquisição dos méritos de Jesus Cristo para a vida do seu povo, para que, com coragem e com ousadia, nós possamos apresentar ao mundo a mensagem do Evangelho, a mensagem de que existe um Deus que quer regressar a este planeta para pôr um ponto final na história do pecado e em todas as suas consequências. O desafio que Deus lhe coloca, querido irmão e amigo, é que você também participe nesta mesma experiência, que você também encontre nesta oportunidade uma possibilidade de fazer uma reforma e experimentar um reavivamento na sua própria espiritualidade. Nós não vamos estar a estruturar nada. Na realidade, a nossa igreja é convidada a, de maneira espontânea, se envolver. Como você já sabe, os primeiros 10 dias, desde o dia 7 até o dia 16 de janeiro, serão dias em que nós nos poderemos reunir através da plataforma Zoom, neste programa de oração que vai das 6 às 7 da manhã. Se você não sabe que programa é este, procure nas páginas da nossa Igreja Adventista de Setúbal, procure nos canais, pode mandar para mim, inclusive, uma mensagem especial a pedir mais informações. Nós teremos todo o gosto em partilhar não só o link, como também o acesso a este programa de Zoom, para que todos nós possamos participar deste programa de oração que começa às 6 da manhã e irá até às 7. Depois de passados os primeiros 10 dias de oração, este programa continuará cada segunda-feira até ao seu final, até o final dos 40 dias. Portanto, cada segunda-feira haverá, portanto, mais uma reunião de oração que acontecerá por este programa 6.7 ou 5.6, 6.7, portanto, que faz referência, portanto, aos horários em que ele acontece aqui no continente. Começa às 6 da manhã e vai até às 7 nas Ilhas dos Açores, porque o fuso horário é ligeiramente diferente. Começa às 5 da manhã e vai até às 6 da manhã.
E desta forma, então, ali nós poderemos estar orando. Os primeiros 10 dias serão diariamente, este programa acontecerá entre as 6 e as 7. Depois, às segundas-feiras. Mas depois, queridos irmãos e prezados amigos, cada um de nós é convidado, empoderado pela esta mesma motivação do Espírito Santo, a encontrarmos mecanismos de nos reunirmos com outros irmãos. Os ministérios da família vão estar envolvidos em promover a organização de grupos, de pequenos grupos, que espontaneamente se possam encontrar, ou para orarem presencialmente, ou para o fazerem, por exemplo, por plataformas como o Zoom, criando pequenos grupos de oração, ou fazendo cadeias de oração que possam acontecer ao telefone, ou que as pessoas possam usar qualquer outro meio para estarem juntas em oração. Não importa a forma como isto aconteça. Ministérios como, por exemplo, o Ministério do Idoso estarão envolvidos também. Vamos, quem sabe, encontrar pessoas estrangeiras a poderem fazer, portanto, do seu tempo um momento também de encontro com Jesus. Quem sabe os ministérios da criança vão organizar grupos de oração para que as crianças também orem. O Departamento de Jovens, a Coordenação JA, poderá encontrar boas metodologias e estratégias interessantes para juntar jovens para orarem e para, de fato, durante estes 40 dias, formarem o excelente hábito de estarmos juntos através da oração. Ministérios como, por exemplo, o diaconato, os anciãos, poderão estar, portanto, também envolvidos, formando ou pequenos grupos ou organizando com outras pessoas oportunidades de estarmos juntos para orar. Esta é uma oportunidade para que toda a igreja se envolva. Todos os ministérios, todos os departamentos possam ter realmente um momento não só de oração, mas sobretudo um tempo para, diante de Deus, suplicar o derramamento não só do seu Santo Espírito, mas também do poder na forma de convicção, de determinação para a pregação do Evangelho, para o cumprimento da missão. Queridos amigos, nós não sabemos o que Deus tem preparado para esta igreja. Mas uma coisa tenho aprendido na palavra de Deus é que aquilo que Deus tem preparado para nós é muito mais surpreendente do que aquilo que nós já vivemos. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo dizia na Epístola aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. A verdade é que talvez, embora cada um de nós já tenha vivido experiências surpreendentes ao nível da espiritualidade, a verdade é que aquilo que Deus tem para nós ainda é muito maior do que nós já vivemos. Por isso é que, através das palavras de Paulo, nós somos convidados a esquecer o que já ficou para trás, porque o que Deus tem para nos apresentar no futuro é muito melhor. Meu querido amigo, minha prezada irmã, querido jovem, querido amiguinho, a verdade é que Deus tem para ti, tem para cada um de nós, desafios tremendos, experiências fantásticas. E aqueles que estiverem dispostos a orar desta forma, de uma forma ousada, como acabamos de ver, o Senhor fará grandes coisas por seu intermédio. A minha oração neste momento, uma oração sincera e honesta, é de que cada um de nós possa estar disponível para experimentar este mesmo poder. Acreditando que aquilo que foi vivido pelos homens do passado, que não eram melhores nem piores do que nós, não eram pessoas mais capacitadas, nem mais eloquentes, nem mais dotadas de carisma do que nós, mas que foram as pessoas que tiveram a coragem de aceitar e experimentar o poder do Espírito Santo na sua vida. E desta forma, eles tiveram a sua experiência, a sua vida transformada. Eles foram aqueles que encontraram o poder de Jesus Cristo, que fez com que eles se deixassem de ser coxos e aleijados espirituais, para se transformarem em heróis pelo poder do Espírito Santo. Por isso, queridos amigos, o desafio que o Senhor tem para si e para mim é um desafio de oração. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça. Esta também é a minha oração para mim.